A paz do Senhor, irmãos e irmãs, louvamos a Deus por mais um domingo, mais uma oportunidade que o Senhor nos oferece para este nosso culto. Que Deus abençoe a todos e a todas. Nós vamos começar o nosso culto abrindo as nossas Bíblias no Salmo número 127, do 1 ao 2. Diz assim: Todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Amém. Louvamos e agradecemos a Deus por mais um domingo, irmãos e irmãs. E como o Salmo diz, que nós dependemos dos cuidados de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Por mais que nós tenhamos cuidado, por mais que nós nos protejamos, por mais que nós sejamos inteligentes, nós sempre vamos precisar da graça de Deus, dos seus cuidados, dos seus anjos cuidando das nossas casas, dos nossos familiares. Por isso, louvamos e agradecemos ao nosso Deus que, mesmo sendo que somos pequenos e pequenas, Ele se importa conosco, Ele nos ajuda e Ele nos abençoa. E é com esse espírito que nós vamos agora orar ao nosso Deus, né? Mas antes da oração, vamos cantar o hino número 5, que é o hino A Nova do Evangelho dos nossos Inários. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do seu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Da paz e perdão, bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, segurança, vida e paz. É o amor de Jesus Cristo, o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e bondoso, que perdoa o pecado. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Irmãos e irmãs, agora estamos no momento da confissão dos nossos pecados. E para isso nós vamos pegar a nossa Bíblia e lermos o Salmo 119, do versículo 33 e 34. Diz o seguinte: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até ao fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o meu coração. Cumprirei os teus mandamentos. Ou seja, cumprirei.
É muito bom, irmãos e irmãs, estarmos louvando a Deus e agradecendo, adorando na beleza da sua santidade. E também é muito bom quando nós reconhecemos as nossas faltas, quando nós amamos a Deus de todo o coração, entregamos o nosso coração e temos o desejo de não mais pecarmos contra Deus, contra nós e contra o nosso próximo. Porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado traz tristeza, o pecado nos desanima, o pecado divide a família, os amigos, o pecado não nos faz crescer. E Deus nos chama para que nós possamos nos comprometer com Ele, para que nós possamos melhorar a cada dia no nosso comportamento, na nossa casa, cada dia nós possamos fazer crescer o Espírito Santo em nossas vidas, nos colocarmos à disposição dEle. Agora nós vamos orar ao nosso Deus, fazer 1 minuto de silêncio ao nosso Deus. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil, transforma a minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa rica oportunidade que tu nos ofereces de refletirmos sobre nossos atos, sobre as nossas palavras e sobre nossos pensamentos. Nós somos pecadores e pecadoras, ó Pai Santo. E muitas vezes nós entristecemos a nossa família, nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, nossos irmãos, e não levamos, Senhor, a sério os teus mandamentos. Não olhamos para a tua face, nos esquecemos que só contigo nós somos mais do que vencedores e só a harmonia que vem de ti fará feliz as nossas vidas e a vida de todos aqueles que nos cercam. Queremos, ó Pai, pedir perdão pelas nossas faltas, queremos ter uma vida melhor, queremos, ó Pai, viver com Teu Espírito Santo e queremos, ó Pai, viver segundo a Tua vontade, não só de palavra, mas principalmente de atos. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro é o
eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Depois que confessamos os nossos pecados e Deus nos perdoa, agora passaremos para a nossa mensagem deste domingo. Quem tiver a sua Bíblia poderá encontrá-la no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao versículo 30. Vou repetir. Em Mateus 13, versículo 24 ao versículo 30. O título é A Parábola do Joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo de colheita, direi aos cefeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o com feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Oremos. Senhor Deus e Pai,
obrigado por essa mensagem e nós a entregamos no teu altar. Pedimos a tua bênção sobre ela, pedimos que abra nossos entendimentos e nossos corações para que essa palavra tenha uma boa semente. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos e irmãs, a parábola é uma comparação das coisas que existem no nosso cotidiano, que Jesus faz com as coisas que existem no reino dos céus. Ou seja, Deus faz com que usa de coisas da terra, coisas simples que nós entendemos, para nos explicar aquilo que é dos céus que nós não entenderíamos. Então aqui ele usa a parábola do joio e da semente para nos explicar. E como diz a própria parábola, diz que Jesus ele compara o reino de Deus a um campo. Ou seja, o reino de Deus é semelhante, é parecido. O reino de Deus é como se fosse um campo, né? Para quem é agricultor, aqui principalmente no sul, sabemos que o campo, a lavoura, onde as pessoas semeiam, onde as pessoas plantam, esperam que no final do trabalho, no tempo certo, aquilo que foi semeado dá o seu fruto próprio. E ele fala de um homem que tinha o seu campo, e este homem, ele planta a sua semente, mas que no decorrer dessa plantação, os seus trabalhadores vão reparar que no meio da semente também existe o joio. Então eles vão falar para o dono do campo, avisando do perigo, né, do joio, e perguntaram se eles deveriam arrancar o joio. Mas o homem diz, não arranquem a semente. E eu queria fazer uma comparação com esse texto. Achei muito estranho essa comparação, esse comportamento do homem, né? Que na nossa vida, principalmente aqui no sul, nenhum dono do campo, nenhum dono de terreno, do campo que tenha semeado a sua semente, deixaria o joio crescer. A nossa tendência é que quando você semeia alguma fruta, alguma semente, alguma cultura na tua terra, você está sempre atenta para que nenhum joio, nenhum capim, nada do que não foi semeado permaneça. A nossa tendência é a seguinte: nós queremos logo arrancar para que ela não cresça e para que não prejudique a nossa plantação. Mas aqui na parábola nós vemos que o dono manda esperar. E por que isso? A pergunta é, porque, como eu disse no início, é que é uma comparação. Quando a Bíblia fala em joio, fala em terreno, fala em semente, ele não está falando exatamente da semente, mas ele faz uma comparação da semente com a nossa vida com as pessoas, o nosso comportamento. Por isso há uma diferença entre o campo que nós plantamos e o campo espiritual. Por isso que ele diz, olha, deixai o joio crescer. Deixai o joio crescer junto com o trigo, porque quando eles crescerem, nós saberemos quem é o joio e quem é o trigo. Porque se nós tentarmos arrancar o trigo no momento do crescimento, ou seja, se nós tentarmos arrancar o joio no momento do crescimento com o trigo, o que acontece? Nós podemos correr o risco de arrancar junto o trigo também. Então deixai que o joio cresça junto com o trigo. E o que isso significa na nossa vida? Que o campo de Deus, por isso nós temos a boa nova da salvação, o campo de Deus é um campo diferente do campo que nós plantamos. No campo de Deus é permitido que o joio também cresça.
no campo de Deus é permitido que o trigo junto com o joio cresçam. Por quê? No campo de Deus é o campo das pessoas. E o joio significa aquelas pessoas que ainda não querem aceitar a palavra de Deus. O campo de Deus é o campo em que nós temos que aprender a conviver. Temos que aprender a conviver com aqueles que ainda não chegou o tempo deles de aceitarem Deus como seu único Salvador. E a nossa tendência geralmente é fazer com que separemos-nos daquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, que ainda vivem nas trevas. E Deus nos fala, não, tenha paciência. Ore por eles. Deixa eles crescerem. É uma oportunidade que Deus dá para que eles também, assim como nós precisamos no passado de ter Jesus no nosso coração, que eles também tenham a oportunidade de se arrepender. Deus dá o tempo. Então, o nosso tempo, irmãos e irmãs, é um tempo diferente. O tempo nosso é um tempo mais curto, mas o tempo de Deus é um tempo longo. Para quê? Para que as pessoas que ainda não conhecem a Deus possam também conhecer. É verdade que nós nos incomodamos com aquelas pessoas que são chatas, aquelas pessoas que não entendem as coisas, aquelas pessoas que não querem seguir o caminho de Deus. Nós ficamos, até na própria família, as pessoas que querem viver a sua própria vida, fazendo coisas erradas, e nós ficamos chateados, e com razão. Mas Deus disse assim, olha, calma, dê tempo ao tempo, que no terreno de Deus, todas as pessoas têm oportunidade, todas as pessoas têm tempo para não dizer amanhã que Deus não deu tempo para eles. E a nossa missão não é arrancar o joio. Essa não é a missão. A nossa missão não é arrancar o joio, porque Deus sabe de tudo e Ele sabe o tempo próprio e sabe o momento próprio para arrancar esse joio. Sim, nós temos que nos cuidar, sim. Temos que nos cuidar. Não nos afastarmos, mas nos cuidarmos para que o joio não nos leve por seus maus caminhos. Nós temos que ter o exemplo para que esse joio possa se transformar também em trigo. Então, nesses tempos difíceis, nós sabemos que o inimigo vem e semeia o joio no meio do campo que nós semeamos, que nós plantamos. Nesse tempo, há muita semente do desânimo, muita semente de desistir, muita semente de sermos tentados, como falei a semana passada, de sermos tentados a olharmos para o joio e desanimarmos. Mas Deus nos fala, olha, calma. Deus sabe o tempo certo para as coisas. Não se aflijam, porque Deus tem o controle de todas as coisas. A nossa função é orar. E nessa época de pandemia, então, nós ficamos preocupados também. Mas Deus disse, se acalma, que tudo vai passar. Que Deus nos abençoe e nos guarde, irmãs e irmãs. Que Deus nos ensine sempre a sermos trigo e a suportarmos as dificuldades e a orarmos por aqueles que ainda são joios. Que Deus nos abençoe, tenhamos um bom domingo e que tenhamos uma boa semana. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Oremos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós te agradecemos pela palavra e pedimos ao Pai que nós saibamos separar o joio, mas não no sentido de julgar os outros, mas sabermos que existe o joio e que nós queremos ser trigo. E que nós possamos orar por todas aquelas pessoas que se comportam como joio. Possamos orar por todas aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. E pedimos também ao Pai por todos aqueles que estão nesse momento sofrendo porque perderam seus entes queridos por causa dessa pandemia. Conforte todas as pessoas, todos os familiares e diga a eles, ao Pai, que contigo são mais do que vencedores, que a nossa vida pertence a Ti.
Queremos também pedir ao Pai pelo nosso país, por todas as pessoas desempregadas, pelo nosso mundo, por todos os governantes, por todos os povos, e queremos colocar esse vírus no teu altar. Pela medicina, ó Pai, pelos cientistas, para que, pela tua graça, nós possamos ter uma vacina que nos livre dessa pandemia. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém.